Oi, seja bem-vindo, bem-vinda! Começa agora o podcast Mundo Empresarial. Que alegria saber que você está aí do outro lado da tela. Pois é, vem aí mais um super conteúdo voltado ao empreendedorismo, direto aqui do estúdio da Global Mídia Digital. Vem chegando aí mais um super convidado que vai compartilhar a sua trajetória de sucesso. Enfim, fique com a gente, se acomoda na cadeira, no sofá, pega um refrigerante, convenção aí e para ter bons momentos, uma conversa muito legal, muito agradável nos próximos minutos. Antes de mais nada, já peço para você deixar o seu like, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações, sempre que tem vídeos novos, você ser avisado, ser comunicado e assistir em primeira mão, tá bem? Além do YouTube, também estamos disponíveis no Spotify e na Apple Music, então só procurar por podcast Mundo Empresarial, que claro tem o apoio e o patrocínio do Grupo Convenção. Bom, quero apresentar o nosso convidado, ele que é natural lá de Itapeva, no interior de São Paulo, hoje está à frente da Bridge Soluções, instalada em Vinhedo, também no interior paulista. Aqui comigo o Fabrício Margarido. Como vai, Fabrício? Muito bem, Thiago. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. Prazer todo meu te receber aqui no nosso estúdio. O Fabrício que já participou do programa Mundo Empresarial na televisão recentemente e agora vai aqui no nosso podcast compartilhar outras histórias que de repente não foram reveladas lá ou de repente você que não assistiu ter a oportunidade de conhecer mais a fundo a Bridge Soluções, uma empresa de tecnologia que desenvolve soluções para transformar a comunicação de outras empresas com os seus clientes. Não é isso, Fabrício? Perfeito, Thiago. Isso mesmo, né? O objetivo da Bridge, eu com experiência de mais de 25 anos nesse mercado, a Bridge há quase 10 anos no mercado, o nosso objetivo é entregar a melhor solução para o nosso cliente. Cada segmento atua de forma diferente, porém a necessidade acaba sendo igual, né? Que é atender bem o seu cliente, né? É mostrar para os nossos clientes como que um atendimento mal feito ou um não atendimento pode impactar na empresa dele, né? Então, esse é o objetivo. Então, nós realizamos uma consultoria, fazemos uma análise, dependendo do segmento de cada cliente, para entregar a melhor solução que ele precisa. Bacana. E por trás de todas essas soluções, tem um engenheiro da computação com 25 anos de experiência e com passagens, inclusive, por multinacionais. Eu gostaria que você falasse um pouco da tua trajetória, até de fato a fundação da tua empresa, Fabrício. Perfeito. Eu já trabalho nesse segmento há 25 anos, né? Eu comecei na Siemens como estagiário, aí eu trabalhei como técnico de campo, engenheiro, fiz a parte de vendas também dentro da Siemens. Aí, num dado momento, eu achei que já o meu momento na multinacional eu deveria sair. Aí eu saí da Siemens, fui trabalhar numa empresa familiar em Ribeirão Preto. Lá fiquei por mais 4, 5 anos. E onde eu entendi que era o momento de eu fundar a Bridge, né? Porque nessas empresas na qual eu trabalhei, eu sempre tinha um segmento, um produto específico na qual eu deveria ofertar para o meu cliente, né? Mas em muitos momentos nessa trajetória, o cliente tinha uma necessidade específica, que eu muitas vezes não tinha o produto adequado naquele momento. Foi isso, nesse momento que eu pensei, falei, não, preciso fundar uma empresa na qual eu entregue para o meu cliente exatamente a necessidade que ele tem, seja com o produto A ou o produto B, aonde eu elaboro soluções fundindo esses dois produtos para uma entrega perfeita para o meu cliente final. Muito bem. E esse engenheiro da computação com 25 anos de experiência, como que se descobriu um empreendedor, principalmente para atuar nessa parte de telecomunicação, né, para os seus clientes? Eu sempre gostei muito da área técnica, gostei muito de conhecer, de estudar muito essa parte técnica. E hoje, até quando eu comecei na área comercial, era uma venda muito técnica. Você precisa conhecer muito do produto, muito das soluções para fazer a venda. Né? Você tem que ter uma base técnica ali muito sólida para realizar a venda e prestar uma consultoria. Então, por esse motivo, eu acabei gostando bastante hoje da área comercial, mas nunca perdendo o viés muito da parte técnica. Então, estou sempre junto com o pessoal, em campo, acompanhando as implementações. Ao término de uma instalação,
com a equipe de pós-venda. Eu acho que é muito importante estar próximo do cliente e manter sempre atualizado. Você comentou que cada empresa tem uma dor específica nessa parte que envolve a comunicação, a comunicação entre a empresa e, de fato, o cliente. E assim, quais são as dores mais comuns, né? Cada uma tem sua especificidade, mas o que você mais consegue observar nesses 10 anos à frente da Bridge? Eu vou dar alguns exemplos, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, de clínicas médicas, né? Que é um caso muito comum e muitas vezes as pessoas reclamam, né? Para mim, pô, Fabrício, eu estou tentando marcar uma consulta e não consigo. Ou muitas vezes eu recebo muitas ligações de números aleatórios. Se a gente for pegar hoje, quantas ligações nós recebemos durante o nosso dia de números que são robôs ligando para nós? E numa clínica médica é muito engraçado, Thiago, pelo seguinte: eu tenho uma consulta amanhã. Tá? Então, a clínica começa já a validar se eu vou naquela consulta. E hoje ela me manda o WhatsApp de um número aleatório. Ela me liga de número aleatório. Então, eu não vou atender. Automaticamente, ela não consegue a confirmação comigo. Ok? Sim. E também, quando eu tento agendar uma consulta, muitas vezes eles estão disponibilizando o acesso via WhatsApp. Mas eu sou um público 40+, tem público 50+, que não gostam de conversar pelo WhatsApp. Será que o WhatsApp é a melhor forma de agendamento? Quando a gente presta serviço para algumas clínicas, o que muitas vezes as secretárias falam? Fabrício, as pessoas fazem o agendamento por WhatsApp e ligam aqui na clínica para confirmar se o agendamento de WhatsApp foi concluído. Então, quer dizer, aquele atendimento não valeu, né? E muitas vezes eles não passam a computar a hora daquele colaborador que está tentando ligar para você para confirmar uma consulta. Ela precisa fazer 10, 20 ligações para confirmar uma. Né? Então, esse é o ponto. Não é simplesmente o sistema de telefonia ou o número de telefone, alguma coisa nesse... Não, é o processo interno da empresa que muitas vezes precisa mudar. E é essa consultoria que nós fazemos. Então, eu não estou entregando simplesmente um sistema de prateleira de telefonia. Não, eu vou e entendo o ambiente do cliente, entendo a necessidade e qual é o produto adequado. Né? E uma das coisas que eu prezo muito é em produtos e em players de mercado que são líderes. Né? Então, hoje, por exemplo, nós trabalhamos com a GoTo, que é líder de mercado na solução de telefonia em nuvem, que aí entrega uma solução confiável e disponível para os nossos clientes. Como você deu de exemplo as clínicas médicas, e apresentando essas falhas, né, que isso realmente você falou, eu comecei a observar aqui e falei, realmente faz sentido. Mas quais as soluções que nesse caso você entregaria, ou você entrega de fato para essas clínicas? No caso, um problema na comunicação de envio de mensagem via WhatsApp que não é respondida, ou então, de repente, para atender esse público 40+, que de fato quer esse atendimento via telefone. Qual é a solução mais ideal que hoje a Bridge tem à disposição? Hoje, nós conseguimos integrar tudo isso numa plataforma única. Então, se a pessoa entrou em contato pelo WhatsApp e quer falar pelo WhatsApp, ok, nós seguimos esse atendimento pelo WhatsApp. Se a pessoa ligou, ela quer falar pelo telefone. Então, não adianta eu guiar a pessoa para ela entrar em contato pelo WhatsApp se ela ligou no telefone. Então, é mostrar e dar métricas para o empresário de como está esse atendimento. Porque não adianta a pessoa ligar e a sua atendente falar assim, viu, manda uma mensagem no WhatsApp para mim, e isso acontece muito. Eu estava numa clínica em São José dos Campos recentemente, e ainda a gente fica na recepção só prestando atenção, né, no atendimento, antes de conversar com o médico. E a menina da recepção falou exatamente isso. Falou, viu, você pode me mandar uma mensagem no WhatsApp, que agora eu não consigo falar, a gente continua por lá. Mas era uma senhora que não conseguia mandar. E automaticamente, aquele médico passa a perder um pouco de credibilidade por causa do atendimento dele. Porque tem muitos médicos que assim, ok, o médico eu vou passar com o Dr. Tiago, mas o exame eco, por exemplo, eu posso passar em qualquer clínica. Esse é o ponto, né? Então, muitas vezes ele acaba perdendo o faturamento sem perceber. Sim. Porque os pacientes não chegam e não falam isso para ele. Muito bem. E através dessa solução, você consegue minimizar esses problemas ou, de fato, gerar
por completo, né? O problema de um atendimento numa clínica médica, por exemplo. Sim. Nós conseguimos reduzir muito. Zerar é difícil porque depende do fator humano ali, né? Sim. Mas nós conseguimos evidenciar todos os problemas, que é o mais importante, né? Porque muitas vezes não é só o atendimento, mas é um treinamento para o colaborador, vai além disso. Só que o problema hoje é que ele não tem métrica, ele não tem informação na mão para dizer como devo atuar. O que nós vamos fazer, né, é fornecer todas essas informações para o médico ou para o empresário, para que ele tome a decisão correta. Por exemplo, eu estou deixando meus colaboradores almoçar das 11 a meio-dia. Só que eu tenho X clientes ligando nesse horário. Hoje ele não sabe, porque ele não tem essa informação. Quando eu trago informação, eu elucido tudo isso para ele, entende? Sim. Um outro exemplo clássico é restaurante de delivery. Né? Quantas vezes você ligou para pedir uma pizza e está ocupado? Só que se ele tivesse uma fila de atendimento, ele não perderia aquela ligação que você fez. E por mais que você goste da pizza dele, se você liga 1, 2, 3 vezes e dá ocupado, você vai ligar em outra. E ele perdeu aquele ticket, perdeu aquela pizza. Tá? Então, são N casos que a gente consegue fazer, desde uma musiquinha institucional. Porque imagina o seguinte, quando você liga num local e fica ouvindo o que a gente brinca, né, daquela musiquinha do gás, Sim. Cara, você irrita, você desliga a ligação. Agora, quando você liga, imagina se eu ligar para cá e eu ficar tocando uma música institucional, falando de todos os serviços, a pessoa fica ali tranquilamente ouvindo. É o tal do sistema URA, né? Sistema de URA, né? Muito bem, então estamos aqui conhecendo um pouco mais dessas soluções que hoje a Bridge entrega para os seus clientes há 10 anos e através daí de um cara, um engenheiro da computação que tem acesso a essas ferramentas e entrega para os seus clientes. Bom, fica à vontade, inclusive quero deixar um recado para você que está assistindo, pega o link desse vídeo, compartilha aí com seus contatos no WhatsApp, manda para os grupos em que você faz parte e para que todo mundo assista, para que todo mundo venha aqui para o nosso canal para assistir de fato essa conversa boa que tenho certeza que o Fabrício vai revelar insights valiosíssimos que você pode utilizar aí no seu dia a dia e de repente conhecer ferramentas que você pode aplicar na tua empresa, no teu negócio também, tá bom? Então convido o público aí para vir mais, para a gente crescer em audiência e esse vídeo ganhar ainda mais visibilidade, enfim, de fato cumprir com o seu papel, né? Que é informar, entreter e levar conhecimento para quem assiste. Bom, você comentou, ainda fora do ar, né, que um dos serviços, um dos produtos que você disponibiliza é a telefonia em nuvem, Fabrício, que hoje está muito em alta. De repente, muita gente fala assim, poxa, mas telefonia hoje, telefone quase, pouca gente ainda tem, né, um telefone fixo. Mas e por que de repente é interessante uma empresa investir nesse tipo de ferramenta, nesse tipo de produto? Vamos lá. Um ponto bastante importante é que as pessoas acabaram deixando de utilizar o telefone fixo pensando no fato de, eu tenho que ter um telefone fixo, é só uma linha, que é um cabinho de fio ligado lá naquele endereço, não. Né? Então, hoje, a mesma mobilidade que o número fixo dá é a mesma do celular. Tá? Então, eu posso ter um número fixo da minha empresa e atender essa ligação de qualquer local. Então, hoje, o número fixo, ele acaba sendo uma inteligência muito grande para a sua empresa. Então, quando a pessoa liga no número fixo, eu posso falar com diversas pessoas, eu posso ter uma recepcionista por IA para fazer esse atendimento. E quando eu coloco apenas um número de celular, o que acontece? O número celular, ele é pessoal. Você divulga aquele número para você. Agora, o número fixo, não. E perguntando, Thiago, o que você acha? Quem que dá mais credibilidade? Você procurar uma empresa no Google que eu não conheço, dou um Google lá, vou procurar por uma empresa e vem um número fixo. Ou vem um número de celular. Qual te remete mais credibilidade? Eu acredito que seja um número fixo, né? Sim, porque ainda assim as pessoas têm aquele sentimento, que é uma empresa formada, que tem um número fixo. Muitos locais, até para você ter crédito, você tem que ter um número fixo da sua empresa, não pode ser um número de celular. Sim. Tá? Então, o número fixo com certeza remete mais credibilidade e você pode crescer
gradativamente a sua empresa. Muitas vezes os negócios começam com o eu empresário. Mas eu posso ser o eu empresário e ter um número fixo. Sim. E tocar no meu número de celular, sem problema nenhum. Eu vou ter um aplicativo que vai tocar o meu telefone fixo. E conforme a minha empresa ganha envergadura e vai crescendo, esse número pode expandir. Tá? Então, esse é o objetivo, né? Que você realmente utilize um número fixo. Porque, de repente, como você falou, tem o eu empresário, mas tem um empresário que já tem uma empresa consolidada, com vários departamentos, e de repente, é possível nessa telefonia na nuvem, de repente, com o sistema de PABX para vários ramais diferentes, Fabrício? Sim, porque hoje as empresas têm uma solução de PABX instalar dentro de casa e não necessariamente ainda estão na nuvem. Usam as soluções de PABX analógico ou PABX legado, que a gente diz. Onde eu tenho o parzinho de telefone, o telefoninho em cima da mesa. Hoje, o PABX, como a gente fala, o PABX em nuvem, vai muito além disso. Então, eu escolho aonde eu quero atender essa chamada. Eu posso atender essa chamada no telefone de mesa, eu posso atender essa chamada no meu computador, posso atender essa chamada no celular. É a mesma ligação. Só que eu escolho qual é o dispositivo melhor para eu atender aquela chamada naquele momento. Isso que é o mais importante. E você comentou, né, sobre o caso do eu empresário, é o cara que tem que fazer a gestão da empresa, tem que fazer o atendimento ao cliente, às vezes precisa fazer uma visita técnica. E de repente, antigamente, quando era o telefone fixo, que permanecia só lá no escritório, se ele não tivesse no escritório, aquela ligação seria perdida. Hoje, com essa telefonia em nuvem, é possível você direcionar a ligação que cairia no escritório no celular da pessoa, estando lá numa visita técnica, por exemplo. Perfeito. Eu posso ir além. Se a gente tivesse essa conversa, sei lá, alguns meses atrás, eu só teria essa opção ou colocar uma URA, um correio de voz. Hoje eu posso colocar uma IA para fazer esse atendimento. Então imagina você ligando para uma empresa, a IA te dando algumas informações sobre a empresa. Se você tiver o interesse em agendar uma reunião, você consegue agendar pela IA. E caso você queira falar com alguma pessoa, essa ligação sim ser transferida. Né? Então, hoje você consegue ir muito além. O bom da IA, e um ponto muito importante, né? Uma IA bem treinada, porque não é simplesmente nós disponibilizarmos uma IA, e sim treiná-la com todas as informações da sua empresa, é ela ajudá-lo no atendimento no momento que você não consegue fazer. Tá? Então, esse é o objetivo. Porque já ouvi histórias, né, de empresas que instalaram a IA para fazer ser agente virtual, né, receber as ligações e, de repente, a IA dar uma informação que não fazia sentido daquela empresa, uma informação errada, e isso acaba prejudicando, né? Então, é importante, você falou de ter um profissional, alguém, de fato, para treinar essa agente virtual para fazer o atendimento eficiente, né? Perfeito, porque assim, hoje se a gente procurar no mercado, tem inúmeras soluções. Fala, eu entrego IA e tem muito aventureiro, infelizmente. Né? Então, quando nós implementamos uma solução, nós precisamos realmente treinar essa IA, passar todas as informações, o que ela pode falar, o que ela não pode falar, como você quer, e tem que ser referente às informações e como você gostaria que ela vendesse a sua empresa, né? Que ela falasse sobre a sua empresa. Então, não adianta se você é uma pessoa mais descolada tal, e coloca uma IA toda formalzinha. Entendeu? Então, tudo isso a gente tem que pensar de como você quer, porque é a imagem da sua empresa. Quando a gente faz um site, a gente não pensa nisso? Sim. Né? E um outro ponto bastante importante, que o pessoal fala de telefone está em desuso, todo mundo passa a investir muito nas redes sociais. Então, coloco lá no Instagram, coloco no Face, e quando o cliente liga, o que você faz? Eu não atendo, eu perco o lead. Então, tá bom. Então, você deixa para o concorrente, que com certeza ele vai adorar que você não vai atender aquele lead. E no caso, por exemplo, quando o cliente opta por investir em tecnologia, em plataforma, nas redes sociais, por exemplo, como uma forma de atrair leads, né? Perfeito. E como fazer... Você tem... A Bridge tem uma solução para, de repente, gerenciar os leads que chegam através das redes sociais e demandar isso para quem vai cuidar do atendimento? Sim. Nós temos uma parceria com empresas de marketing justamente nesse sentido, né? Então, eles fazem toda a parte das redes sociais e quando essa mensagem chega para nós já encaminhamos para o atendente adequado daquele lead. Tá? Então, a gente tem toda a gestão para entregar isso, tá, para o empresário dizendo, chegaram N leads
e como que vocês trataram esses leads, né? Seja ele por WhatsApp, seja pelo Facebook, seja pelo Instagram. A forma com que... O mais importante, Thiago, é fazer com que o seu cliente utilize a plataforma que ele prefere. É não engessar o processo. Não é dizer... Porque, assim, muitas empresas fazem o atendimento por WhatsApp porque alguém lá atrás falou para ele, é de graça fazer o atendimento por WhatsApp. Né? E não é. Sim. E acaba engessando a forma de atendimento. O importante é você ter vários canais de comunicação, por isso hoje em dia um termo muito comum é utilizar omnichannel, né? Porque são várias formas de entrar em contato com a empresa, mas que a sua empresa consiga fazer adequadamente o atendimento de todas essas. Muito bem. Você deu alguns exemplos, né, de empresas das quais podem ser atendidas com essas soluções, né? Você falou sobre consultório médico, falou sobre um restaurante e tal. Então, isso mostra que a Bridge, ela tem uma solução adequada para cada empresa, de pequeno a grande porte, é isso? Perfeito. Hoje a gente tem desde restaurantes, por exemplo, que tem 2 ramais, até empresas com 1.600, 2.000 ramais usando a nossa solução. Temos empresas usando 12.000 ramais usando a solução de telefonia em nuvem. Né? O tamanho da empresa não tem tamanho, né? Todo mundo precisa se comunicar com os clientes. E a gente percebe que essa efetividade, né, de comunicação vem fazendo com que as empresas se destaquem as que têm um atendimento mais adequado para o seu cliente. Muito bem. E me chamou muito a atenção a parte que você falou da consultoria, né? Que eu acho que não estava nem no atendimento, mas você ia passar para um médico e você começou a observar ali o atendimento daquela secretária e tal. E o trabalho de consultoria de vocês também é um pouco parecido. Vocês observam de fato como a empresa está atuando, como que é feito aquele atendimento, fazem um diagnóstico e depois apresentam uma solução? Perfeito. Quando alguém entra em contato conosco, né, antes de agendarmos uma visita e tudo mais, a gente acaba estudando um pouquinho a empresa. Né? Então, a gente entra no site, a gente liga, a gente entende como ela está estruturada no atendimento hoje. E como nós podemos ajudá-la a melhorar. Né? Porque ela conhece do negócio dela e a gente conhece telefonia. Então, esse é o objetivo. Então, como que essa consultoria vai fazer com que a empresa melhore o atendimento dela? Né? Então, esse é o objetivo que nós fazemos nessa consultoria. E todo segmento de mercado tem a necessidade de um PBX. Né? Seja do pequeno ao grande. Então, a gente acaba entendendo um pouquinho mais do mercado de vários segmentos. E depois da consultoria, como que funciona o processo de implementação desse sistema? Hoje, o processo de implementação, a Bridge ela acaba ainda se destacando porque nós não simplesmente entregamos nada de prateleira. Nós implementamos para o nosso cliente. Né? Porque eu entendo que quando nós implementamos, nós fazemos com que o cliente use o que há de melhor. Porque se você não tem conhecimento sobre a plataforma que você está comprando, se você simplesmente começar a usar sem saber todo o potencial que ela pode te entregar, você não vai usar todo o potencial da ferramenta. Então, por isso que nós implementamos a solução e entregamos todo o potencial que a ferramenta pode entregar para o nosso cliente. E depois, o trabalho ali continua com um suporte, uma modernização, um upgrade daquele sistema? Sim, sim. A própria solução, nativamente, ela vai se atualizando, com novas features, novas funcionalidades. E nós também entramos sempre em contato com o nosso cliente para apresentar novas soluções. Falar, agora a solução, ela entrega isso além. E muitas vezes esse entregar o além não é para vender uma nova funcionalidade. Não, porque a ferramenta já traz isso. Né? Então, é simplesmente para que ele use efetivamente todo o potencial da ferramenta. Isso é um ponto muito importante, porque hoje o nosso churn é muito baixo. Então, os clientes hoje que entram na nossa carteira continuam conosco porque entendem que a solução é efetiva, a solução funciona e o nosso pós-venda faz de maneira adequada. No caso da telefonia em nuvem, hoje você tem um número aproximado de quantos clientes já fazem uso?
Hoje, dentro da nossa carteira, a gente tem mais de 250 clientes de diversos segmentos e tamanhos. Né? Então, que nós fazemos o atendimento para essas empresas. E daí são planos? São planos mensais que o cliente paga? Como que funciona isso? Sim. Toda a parte de telefonia hoje, você pode comprar... Na telefonia tradicional, você pode comprar o equipamento e no caso da telefonia em nuvem, você faz um plano de serviços, né? Um pacote de serviços, onde a gente entrega todo o serviço e a telefonia para o cliente numa conta única. Legal. Quando a gente está falando de atendimento, muito acontece na questão do cliente com a empresa revelar alguns dados, algumas informações. E a gente tem muito essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Vocês também têm ferramentas para, de fato, proteger os dados dos clientes? Com certeza. E todas as ferramentas que nós utilizamos e comercializamos são aderentes à LGPD. Tá? Então, como a empresa, a GoTo, que é a empresa que nós representamos também, é uma multinacional e não só a LGPD aqui no Brasil, mas de outros países também, seguindo todas as leis de proteção de dados. Bacana. Papo interessante aqui hoje com o Fabrício Margarido, dando detalhes a respeito dessas soluções que a Bridge entrega para os seus clientes há pelo menos 10 anos aqui no Brasil. Bom, e além da telefonia em nuvem, um outro produto ou que vocês entregam, né, é a videoconferência através de salas inteligentes. Como que funciona isso exatamente, Fabrício? É muito engraçado, Thiago, porque assim, até na época da pandemia, o que aconteceu? Todo mundo passou a utilizar e difundir muito a parte da videoconferência, né? Antigamente, só as grandes empresas tinham salas caras de videoconferência. Hoje, não. Então, aí, imagina 4, 5 pessoas participando de uma reunião, só que todas elas estão dentro do mesmo ambiente, dentro da empresa. Então, o que as pessoas faziam? Cada uma ficava na sua estação de trabalho. Só se eu tenho uma sala de reunião onde servem 6 pessoas e essas 6 pessoas vão participar da mesma reunião, por que não colocar essas pessoas numa sala e colocar equipamentos que captem a imagem e o áudio delas de forma efetiva? É isso que nós fazemos. Nós fazemos uma consultoria no cliente, nós entendemos qual é o tamanho da sala, porque cada sala tem um equipamento adequado. Né? Então, por exemplo, qual é a distância do interlocutor, qual é a distância máxima, como que eu quero que seja a captação de áudio, se o microfone fique sobre a mesa, se o microfone fique de teto, até mesmo montagem de auditórios. Nós temos cases em auditórios, onde a gente elabora todo o projeto de áudio e vídeo para o cliente. Que interessante. Porque uma coisa ruim, né? De fato, você vai participar de uma reunião, né? Uma videoconferência, uma videochamada, e de repente a imagem está travando, ou o áudio picotou, enfim, ocorre aquele ruído que acaba dificultando a comunicação entre a empresa e o cliente, né? Então, nada melhor do que ter uma sala, de fato, adequada para isso, né? Um microfone, uma câmera boa, uma internet de qualidade também, né? Para que ofereça tudo isso. Pode falar, pois não. É muito engraçado que, assim, muitas vezes as pessoas, quando estão em casa ou fazendo vídeo, eles falam assim, tá me escutando? Não é assim que eles fazem? Quando a gente coloca uma sala, a gente não precisa se preocupar com isso. E eu brinco com os clientes que, assim, nós temos que esquecer da tecnologia e pensar na reunião. Né? Então, qual é o meu trabalho? É fazer com que os empresários, os executivos, eles entrem naquela sala e esqueçam totalmente se o áudio vai estar sendo captado e se ele vai estar sendo captado pelo vídeo. Sim. É isso que nós fazemos, né? Então, existem hoje muitas formas de captação de vídeo. Tem um que a gente chama de enquadramento automático. Então, a câmera enquadra todo mundo que está na sala. Tem o speaker tracking, onde a pessoa que está falando, a câmera foca nele automaticamente sem ele fazer nada. Antigamente, você tinha que pegar o controle remoto e ficar dando zoom. Agora é o Thiago que vai falar, eu viro a câmera pro Thiago, agora é o Fabrício. Não, hoje a câmera faz tudo isso automático. Sim. Então, porque muitas vezes as pessoas esquecem que nessa reunião, as pessoas que estão aqui, elas estão ouvindo e falando tranquilo. Só que o áudio para quem está em casa está ruim. Aí torna-se uma reunião cansativa, ninguém consegue prestar atenção. Agora, se você está participando de uma reunião onde o áudio está cristalino e a imagem está perfeita, você
tranquilamente participa daquela reunião de uma forma muito mais efetiva. Exatamente, até porque às vezes acontece de ter essa falha na comunicação e isso acaba distraindo quem está vendo, quem está participando da reunião do outro lado da tela ou a pessoa que está mesmo presente na sala. Enfim, o papo acaba indo para um outro caminho e o assunto principal acaba ficando para debaixo da mesa, né, Perfeito. Fabrício? E assim, existem relatos de diretores que falam assim, cara, eu prefiro fazer presencial porque a videoconferência não funciona adequado. Com certeza, na empresa que ele está, não foi um projeto da Bridge. Sim. Tá? Porque a gente preza muito por isso, né? E tem equipamentos para diversos tamanhos de sala e diversos bolsos, né? Sim. Porque muitas vezes a pessoa, não, mas o equipamento de videoconferência vai custar muito caro. Não vai custar muito caro. Ele só tem que ser muito bem dimensionado, né? E esse é o nosso trabalho. E como é a implementação desses sistemas nas empresas? Como você comentou, são vários... Tem para vários bolsos, né, de vários tamanhos, enfim. E quanto tempo, em média, leva para a implementação desse... Hoje, os equipamentos de vídeo, eles são muito simples de instalação, né? Uma vez bem dimensionado, a instalação é muito rápida e muito simples, né? Então, muitas vezes, a gente nem precisa ir no cliente, né? Então, a gente passa todas as instruções de como fazer e dá um suporte remoto. Porém, nós temos equipe para fazer a instalação on-site também. Então, depende muito da necessidade do cliente. Mas a gente não obriga o cliente a comprar o serviço. Tá? Então, a gente fornece todo o suporte e porque a pré-venda que nós chamamos foi bem feita. Né? Então, a gente colocou o equipamento adequado. E é muito engraçado que muitas vezes as pessoas me perguntam, pô, Fabrício, mas a pessoa liga lá para pedir um equipamento de videoconferência, só pedindo uma cotação, você não faz? Não, eu até faço, mas desde que eu entenda. Se você ligar hoje na Bridge e falar, Fabrício, eu quero uma cotação do equipamento tal. Eu falei, eu posso entender se realmente o equipamento tal é o que o Thiago precisa? Se você tiver esse tempo para nós conversarmos, ok. Porque o que eu não quero é que você compre um equipamento sem ter aquela necessidade efetiva daquele equipamento. Por isso que é o ideal dessa consultoria também, Perfeito. Né? Conhecer o ambiente, ver que de fato qual é a necessidade daquela empresa, daquele cliente para implementar um sistema ali. Porque para cotação de várias empresas, a internet está aí. Exatamente. Então, se você não preza pelo trabalho, pela consultoria de uma empresa, ok, a gente respeita, a internet está aí. Mas quando você quer efetivamente uma consultoria e saber efetivamente o que você está comprando, com certeza os nossos clientes sabem o que estão comprando. Bacana. E de repente, você comentou, né, da implementação, a mão de obra, mas se precisar, você também fornece o produto, o material, se o caso o cliente queira? Sim. Temos vários projetos de auditórios ou de salas de reuniões que são turnkey. O cliente fala, Fabrício, a sala está aqui, me entrega tudo. A gente vai, entrega todos os equipamentos, instalação e tudo mais. A gente consegue fazer tudo isso também. Que bacana. Você está gostando dessa nossa conversa? Então interaja com a gente, deixa nos comentários a sua opinião, tem alguma pergunta para fazer para o entrevistado, ou de repente você, empresário, você já foi consultado, aliás, já foi atendido pela Bridge, né? De repente um sistema, um produto, uma solução que a Bridge desenvolveu, que está sendo utilizada aí na tua empresa, compartilha, dá o seu depoimento também, que isso é muito importante, até para quem está nos assistindo e conhecendo hoje pela primeira vez a Bridge, para ter uma referência já, mais do que o Fabrício, mais do que o Thiago falar, são os consumidores, os clientes, né? Então, deixa no comentário aí a sua opinião, vai ser muito legal, a gente vai ler ao final do programa, tá bem? Então, fica à vontade. Bom, tem um outro recado importante para você, empresário, empreendedor de qualquer que seja o ramo de atividade. Sabia que você e a sua empresa também podem participar do podcast Mundo Empresarial? Pois é, aqui a sua história de empreendedorismo vai ganhar mais visibilidade, você vai poder alavancar os seus negócios, vai se conectar melhor com o seu mercado, com o público, com os seus clientes. Pois é, e dessa entrevista você pode tirar vários cortes, né? Conteúdos que podem ser utilizados aí nas suas redes sociais, no seu site. Pois é, um papo aqui de pelo menos 1 hora de conversa. Então, dessa 1 hora, muito conteúdo, muito assunto vai ser levado. Então, vários cortes você pode fazer depois, pode levar esse conteúdo para os seus clientes, para que as outras pessoas
conheça o melhor da tua empresa. Além do que, aqui é uma grande oportunidade de fazer negócios com outros empresários, com outros clientes. É um podcast voltado ao empreendedorismo. Então, são outros empresários que vão assistir a tua história, vão se conectar com aquilo que você faz. Então, empresas dos mais variados segmentos. Estamos aqui na 4ª temporada, ultrapassamos, né, a marca de 300 episódios que foram ao ar. Então, a cada episódio, uma história diferente. E a próxima pode ser a sua. Então, entre em contato com a nossa equipe e descubra como participar do podcast Mundo Empresarial. Combinado? Bom, seguindo aqui com essa nossa conversa legal, eu sei que a Bridge tem muitas soluções, né? Além da videoconferência, as salas inteligentes, também o sistema de telefonia. Vocês também trabalham com telas de LED? Sim, nós trabalhamos também com a parte de painéis de LED, né? Seja para outdoor ou seja para indoor, salas de reuniões, auditórios de empresa. E é muito, muito interessante, Thiago, por quê? Quando eu fundei a empresa, o objetivo a gente começou na parte de videoconferência. E foi tendo demanda de outras áreas, como telefonia. E aí os nossos clientes acabaram demandando a parte de LED, que é uma migração gradativa de video wall para painéis de LED. E nós também incorporamos isso no nosso portfólio. Então, eu estou sempre buscando novidades, né? Recentemente a gente esteve em Las Vegas, na Infocom, que é um dos maiores eventos de tecnologia nesse segmento, sempre buscando e entendendo mais do negócio para entregar isso para os nossos clientes. Uhum. E os painéis de LED foi exatamente isso. Foram demandas de clientes falando: Fabrício, nós confiamos muito no trabalho da Bridge, nós confiamos no que você entrega para o mercado. Por que você não consegue entregar isso? Ok, fomos atrás de um grande player de mercado, que é a Absen, onde nós entregamos os painéis de LED para os nossos clientes. Tá, e esses painéis de LED, eles geralmente são são instalados em centros de controles operacionais? Perfeito. Hoje a gente tem, em centro de controles de empresas de energia, nós temos hoje em salas de reuniões, em auditórios. Então, todo e qualquer local onde o pessoal às vezes utilizava projetor ou tinha video wall, são locais onde nós podemos instalar painéis de LED dentro das empresas. Onde tem uma efetividade muito grande, né? Tem uma manutenção muito baixa e uma vida útil bastante grande. Tá, e qual é a dimensão desses painéis? A dimensão é a necessidade do cliente, efetivamente, tá, Thiago? Porque como eles são modulares, então a gente acaba montando esses painéis conforme a necessidade. Hoje a gente tem um painel num cliente que ele tem 12 metros de comprimento por 2 de altura. Então você imagina uma parede gigantesca de 12 metros. Sim. Tem outros painéis de 3 por 2, então depende muito da necessidade. E a grande vantagem do painel de LED é exatamente essa. Né? Eles são modulares, né? Então a gente acaba montando esse painel conforme efetivamente a necessidade do cliente. Tá, e daí nesse painel você espelha toda a informação que está num sistema, num computador, para que todo mundo naquela sala, naquela central possa visualizar, tenha acesso às informações. Perfeito. E aí, vindo do painel, nós também trabalhamos com todas as soluções e os softwares para fazer essa gestão. Então, nós temos parcerias hoje com empresas que fazem todo esse conteúdo. Então, eu quero passar um dashboard, quero fazer isso, quero fazer aquilo. A gente consegue entregar, tem softwares para isso, tá? E até mesmo para a parte de TV corporativa das empresas, nós temos soluções também que aderem a essa solução. Tá, e com relação aos painéis de LED, o que vocês entregam de tecnologia, assim, da onde vem esse material, enfim, como que vocês implementam isso aqui no Brasil? Hoje, todos os painéis de LEDs vêm da China, tá? Então, só que assim, existem diversas marcas, diversas qualidades. Sim. Que hoje, com a China, por exemplo, eu posso ir para a China e voltar com um LED chamado Fabrício. Depende do quanto eu quero e o quanto eu quero fazer com isso, né? Então, mas não é esse o nosso objetivo aqui na Bridge. Não, nós estamos sempre respaldados por grandes players de mercado. Tá? Então, no caso, nós escolhemos a Absen, que é um líder de mercado na parte de LED, onde nós entregamos isso para o nosso cliente final. E quem nos dá todo o respaldo são os grandes players. No caso, a Absen dá todo o respaldo para a Bridge. Você comentou, né, sobre a China, que né, depende de quanto que você tem, né? Sim. E eu já ouvi uma vez, alguém me falou que a China, na verdade, não é uma marca.
Então, dizer que todo produto da China não é bom é uma grande bobagem, até porque, como você falou, tem produtos e produtos. Perfeito. Quanto que você quer pagar pelo produto, né? Sim. Então, de repente, assim, você vai negociar com um chinês, se aquele produto custa 10, ele vai te entregar o produto de 10, mas você quer baratear, custar um produto de 3, ele vai entregar o mesmo produto, mas pelo valor de 3. Sim. Então, tem um pouco disso, né, Sim, Fabrício? os componentes mudam. Isso. Então, depende muito do que você quer entregar para o seu cliente final e qual é o seu público-alvo. Tá? Não estou dizendo que todo mundo vai comprar o produto premium, não. Sim. Mas tem qual é a vida útil que eu quero daquele produto, qual é o segmento que eu quero entregar. Sim. Então, o produto hoje, não só o painel de LED, mas a grande maioria dos produtos vem da China. Né? Mas você consegue comprar produtos de qualidade. Né? E importando da maneira adequada. Então, tem todo um processo que você tem que fazer para trazer esse produto da China. Tá, e o trabalho da Bridge nessa parte dos painéis de LED vai dar desde o do desenvolvimento até a implementação e suporte? Perfeito. Desde a concepção, porque o painel de LED, o pessoal fala, qual é o pixel que você está usando, esse tipo de coisa. Então, que a gente chama, tem o P1.2, 1.5, tem várias que você faz a especificação do painel ideal. Então, não adianta eu colocar para você assim, vai ser o painel X. Não, a gente tem que ir no ambiente, qual vai ser o uso, qual o tamanho de letra que você pretende passar aqui, qual é a distância que as pessoas vão estar do painel de LED. Então, toda essa especificação, desde a elaboração do projeto, né? E até todos os requisitos mínimos que a empresa precisa entregar para que nós façamos a instalação e o suporte também depois da instalação. Tudo isso nós entregamos. Esse tipo de serviço e produto, a Bridge passou a entregar já há quanto tempo? Há pelo menos 3 anos, né? Nós já trabalhamos na parte de painel de LED, entregando isso para o mercado. Tá. Qual foi a ordem, né? Serviço de telefonia em nuvem, videoconferência e painel de LED. Como que foi a ordem? Como que você foi estruturando, acrescentando esses produtos e serviços? A Bridge nasceu na parte de videoconferência e telefonia em nuvem, né? Então, nessa ordem, assim, foi meio que junto, toda a parte de videoconferência e telefonia em nuvem, que era já o meu core de trabalho há 25 anos. E aí, gradativamente, também aí entrou a parte de painel de LED, a parte de digital signage. Eram soluções na qual eu já trabalhava, né? Mas não entregava isso para o mercado. Muitas vezes o cliente questionava sobre, não, faz com esse parceiro, faz com isso. Chegou no momento que o cliente falou, Fabrício, mas eu quero que você execute. Foi o momento que eu falei, não, agora faz sentido eu incorporar isso no portfólio da empresa para entregar isso como um produto com o selinho ali da Bridge. O crescimento desse portfólio foi por uma demanda, uma necessidade dos clientes? Perfeito, perfeito. Então, o cliente acaba demandando isso para a gente, porque ele entende que o core da empresa é entregar produtos com excelência e buscando grandes players de mercado. Né? Porque o produto em si eu posso comprar de qualquer empresa. Posso comprar até da internet. Não, mas qual é o produto adequado? Na prateleira tem N produtos. Qual é o adequado que eu preciso comprar? Que é essa consultoria, essa expertise, e é onde a gente treina os nossos colaboradores para fazer a pré-venda adequada, a instalação adequada e o pós-venda também. Bom, antes de continuarmos esse nosso bate-papo, quero aqui destacar a Convenção Refrigerantes, a patrocinadora do podcast Mundo Empresarial. Os Refrigerantes Convenção estão aqui na nossa mesa, acompanhando esse encontro, deixando essa conversa ainda mais gostosa, com diferentes sabores e opções para todos os momentos. Pois é, então você que quer brindar com os amigos, tenha sempre os produtos do Grupo Convenção para bons momentos, bons encontros. E a gente quer agradecer aqui ao Grupo Convenção, né, Refrigerante Convenção, por apoiar o podcast Mundo Empresarial e juntamente aqui dar voz aos empreendedores nessa nossa conversa. Inclusive, Fabrício, eu quero brindar com você aqui com o Grupo Convenção. Fica à vontade, você queira escolher aí qualquer sabor. Aqui, inclusive esse sabor aqui, limão, bem gostoso por sinal. Então, sempre que você for brindar, tenha os produtos do Grupo Convenção. Isso aqui remete à infância. É ou não é? Então, você de toda a região do estado de São Paulo, enfim, procure nos pontos de venda aí os produtos do Grupo Convenção. E saúde. Saúde.
Muito bem, seguindo com essa nossa conversa, ô Fabrício, eu sei que a Bridge Soluções também trabalha com comunicação interna de empresas, com o digital... Signage. Como que funciona isso? Então, isso também foi de uma necessidade de um cliente, né? Falou, Fabrício, já tentei implementar de várias empresas aqui, não dava certo. E eu tenho um parceiro, bastante forte nesse segmento. E aí ele falou, Fabrício, vamos trabalhar em conjunto nisso, né? Então, como nós já entregamos toda a parte de telas, de painel de LED, de monitores profissionais, a gente incorpora isso e entrega isso como serviço para o nosso cliente. Então, hoje, nós temos vários clientes, um específico, onde ele começou atuando com a gente na parte de telefonia, ele entrou na parte de locação de equipamentos e também a parte de digital signage. E hoje a gente consegue atendê-lo em vários segmentos. É legal, né? Uma comunicação completa, né? Sim. Comunicação lá na frente para a empresa atender bem o cliente que está chegando. A comunicação que vai nas telas, nos painéis de LED, né? Para uma comunicação entre os colaboradores. E também essa comunicação interna, de repente, você pode instalar dentro do elevador. Perfeito. Nos ambientes de convívio ali, né? A gente tem clubes hoje que utilizam a nossa solução também. E até mesmo para que eles façam a venda de anúncios, né? Então, por exemplo, imagina que uma tela que está instalada sobre um bar. É um determinado cliente potencial. Uma outra tela que está instalado, por exemplo, numa determinada área do clube, que é próximo a uma área de dança, é um outro público. E a gente consegue entregar tudo isso. Mesmo em escolas, né? Também que a gente faz serviço para escolas. Então, qual é a informação que você vai passar? Quando o aluno está chegando na escola de manhã, é uma informação específica. Quando o aluno está em aula, eu não preciso ficar passando determinada informação. Eu posso passar informações porque os pais vão passar por ali. Então, a gente faz todo esse estudo junto com o nosso cliente para entender qual é a informação adequada, e isso é importante também, um marketing muito bem estruturado para que ele tenha a informação adequada para o cliente. A informação adequada para o momento certo, né? Para aquele público específico, para que, de fato, aí todo mundo fique bem informado, atualizado sobre política interna da empresa e outras coisas mais, né? Perfeito. E esse é um ponto bastante interessante que você comentou, e eu brinco, né? Que a gente precisa muitas vezes ter um pouquinho mais de carinho com o nosso cliente que usa o telefone. Porque assim, vamos supor, é feriado amanhã aqui na cidade. O que a gente faz? Coloca no Instagram, coloca no Facebook. Mas e o cliente que liga para minha empresa? Ele vai ter a mesma informação? É isso que a Bridge traz para os clientes. É explicar como fazer e até mesmo fazer para o cliente, né, esse tipo de coisa. Tenho vários restaurantes que quando eles precisam ou dar uma informação, amanhã é feriado. Então ele já começa a avisar o seu cliente. Amanhã é o feriado, nós não vamos atender. Sim. E essa informação é bastante importante até para que você comece a valorizar e vender muito mais o seu produto. Um exemplo, restaurante tem bastante venda, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais, esse tipo de coisa. Se eu vou ter um cardápio especial no Dia das Mães, por que já não começar a divulgar isso antes para os meus clientes? Então, todo cliente que liga naquela empresa vai dizer, já faça a sua reserva para o Dia das Mães, já antecipe o seu cardápio. Então, tudo isso a gente consegue implementar junto com o nosso cliente. Legal. Antes de mais nada, quando você vai empreender, isso é uma dica aqui, acho que, embora seja até clichê de falar, mas nem todo mundo aplica na prática. A questão de você conhecer o teu público, quem são os seus clientes, né? Porque você conhecendo, identificando, como você falou, né? De repente, aquele aviso, aquele comunicado está nas redes sociais, mas será que o seu público total está nas redes sociais? Será que você não tem o público 40 a mais que ainda não é adepto, ou muitos não são adeptos a isso e tal? Então, de repente, é entender, identificar o público, o perfil dele, o que ele consome, aonde ele consome e ali colocar a informação correta, né? Perfeito. Por isso que nós trabalhamos muito próximo ao time de marketing, né? Porque de consultoria e tudo mais. Por quê? É
é mostrar para o empresário que é além de uma linha telefônica, que é além de um telefone. Porque na cabeça, muitas vezes, dele, ele remete à imagem daquele telefone antigo, da pessoa ali puxando o telefone para atender. Não, vai muito além disso. Né? Tem formas de atendimento onde eu não preciso nem do humano para atender. Só que será que o cliente dele quer esse atendimento? Porque não adianta eu implementar uma forma de atendimento totalmente automatizada se o meu cliente não quer ser atendido por uma máquina. Se ele quer falar com alguém. Sim. Né? E eu brinco com as pessoas mais novas, falo o seguinte, vamos fazer uma competiçãozinha. Eu posso entrar em contato com o meu cliente de todas as formas. E você só pode falar pelo WhatsApp. Vamos ver quem fecha uma venda mais rápida? Vamos ver quem atende melhor o seu cliente? Muitas vezes o WhatsApp é muito interessante para abrir uma conversa. E é muito comum, né? Antigamente a gente pegava o telefone e ligava. Hoje o que a gente faz? Ô, Thiago, você pode falar? Sim. A gente manda uma mensagem até para não ser importuno. Sim. Então, hoje, e a partir do momento que você liga para a pessoa e você está conversando, naquele momento você tem 100%, ou quase isso, de atenção daquela pessoa. Agora, quando uma pessoa está falando no WhatsApp, ela está falando contigo e mais 10 pessoas ao mesmo tempo. É diferente quando você está falando ou no presencial. Sim. Então, por isso que eu digo para os meus colaboradores e para as pessoas, pessoal, liga, conversa. Se a pessoa não pode falar naquele momento, porque aquele assunto não é importante para ela. Na hora que for importante, ela com certeza ela vai te atender. Muito bem. Você comentou, né, de repente, de fazer essa avaliação, tentar vender, fechar uma venda ou por telefone ou pelo WhatsApp. Mas também vai muito de quem está do outro lado da tela, do outro lado da linha, né? De repente, vai muito do perfil do consumidor, né? Daquele cliente. Sim, mas é por isso que eu digo, eu posso usar todas as mídias. Entende? Sim. Então, naquele momento, se eu percebo que o interlocutor prefere dessa maneira, eu vou tentar mostrar para ele dessa forma. Mas o importante é não limitar o empresário. É mostrar para ele que ele tem todas as possibilidades. E o mais importante é como o cliente dele quer entrar em contato. Legal. E a Bridge Soluções está bem relacionada com os seus parceiros também, né? Sim, sim. Hoje a gente tem muito forte com a GoTo. A GoTo é listada na Forbes, né? Então, uma empresa muito grande, muito conceituada. Hoje estamos dentro do quadrante mágico do Gartner, que isso é um ponto muito de referência, né, para as empresas de tecnologia e no nosso segmento também. E hoje a Bridge está entre os top 20 canais da GoTo no Brasil. Então, tenham a certeza que nós entregaremos, além de um produto de qualidade, de excelência, também todo o serviço, suporte técnico, porque não basta apenas ser um produto de prateleira. Tem que ter implementação, tem que ter consultoria, tudo isso personalizado para cada cliente. É isso mesmo, que você falou de implementação, consultoria e para tudo isso, um suporte muito, muito presente, né? Você tem uma equipe que está lá, de fato, para dar essa consultoria, implementar e se de repente alguma coisa ali precisar uma atualização, uma melhora naquele produto, você tem uma equipe lá para fazer, né? Perfeito. Nós temos equipes, nós temos hoje técnicos, temos clientes que demandam reuniões semanais, quinzenais, então nós temos equipe para isso. Além disso, todo o serviço da GoTo tem suporte 24/7, tá? Então, se o cliente está com um problema fora do horário, todo o time da GoTo vai estar disponível para fazer esse atendimento 24/7 e o atendimento em português. Um ponto muito interessante que acabou passando com relação à parte de telefonia é a gravação das chamadas. Né? Porque hoje o que acontece? Muitas empresas, as pessoas fazem o quê? Na hora que vai documentar ou fazer alguma coisa, manda uma mensagem, manda um WhatsApp, manda um e-mail. E hoje, 100% das ligações, elas podem ser gravadas. Não somente gravadas, mas também transcritas. Né? E além da transcrição, nós entregamos ainda uma análise pela IA de sentimento. Então imagina, hoje você chegou no final do dia, você tem 100 ligações dos seus colaboradores. Qual ligação eu vou ouvir? Eu não sei. Sim. Então, eu vou pegar a que tenha, por exemplo, uma análise de sentimento da IA com uma baixa qualidade. Né? Que teve algum estresse na chamada, alguma coisa assim, que a IA já analisou aquela chamada e viu que ela não foi tão boa. Então, isso nós entregamos para um cliente. Só que nós não entregamos isso só para um cliente grande.
Desde um cliente pequeno até um grande cliente pode ser usuário dessa tecnologia. Como é vendido como serviço, né? Então, você tem uma empresa com 5 ramais, que nós chamamos, com 5 colaboradores. Pode fazer uso dessa tecnologia, assim como uma empresa de mais de 1.000, 2.000 usuários. Ô Fabrício, agora me fala ainda sobre essa telefonia em nuvem. Os planos que vocês desenvolvem são para chamadas ilimitadas? De repente, muita gente fala assim, poxa, eu tenho o empresário, a conta que chega a tarifa para eu pagar com gasto com telefone fixo, às vezes é alta. E no caso da telefonia em nuvem, ele tem uma chamada ilimitada, ele pode ligar quantas vezes ele quiser? Como que funciona isso? Sim, ele pode ligar, a gente faz todo esse pacote, esse plano para ele, para que ele tenha um custo fixo. Né? Então, uma previsibilidade é muito importante, né? Então, assim, Fabrício, esse mês eu vou pagar tanto, mas se os meus usuários ligarem mais, eu vou gastar mais? Não. Você sempre vai ter uma previsibilidade, né? E um ponto muito importante também dos contratos da GoTo, eles não possuem reajuste, né? Então, imagina que você faz um contrato de 36 meses hoje. Que empresa aqui no Brasil que faz um contrato de 36 meses não tem reajuste? E é muito simples e fácil as ampliações. E de forma muito clara, né? Então, por exemplo, se você contrata um ramal hoje a X reais, vai ser esse mesmo valor em qualquer ampliação que você precisa saber. Porque nesse mercado de telefonia é muito comum as empresas quererem sempre renovar contratos antecipadamente para prender o cliente. Quem é pessoa física sabe, muitas vezes, vou fazer um plano de mudança do plano do celular ou do plano de internet de casa. Que você pede qualquer mudança, o que ele fala? O valor tem reajuste. O valor, além de ter reajuste, fala, Thiago, eu tenho um outro plano aqui, só que eu vou ter que refidelizar você. Não. Isso. Aqui você nunca vai ouvir a gente falar na GoTo em revitalização. O pessoal fala do tal, vamos fazer um upgrade, né? Um upgrade com um contrato e de fidelização por mais X tempo. Não, Sim. A gente não faz isso, né? Então, o cliente continua com a GoTo simplesmente porque a solução funciona, a solução é efetiva. Mas no caso, por exemplo, se eu contrato esse sistema de telefonia com um ramal e depois de um tempo eu preciso ampliar a quantidade de ramais, daí o valor ele é reajustado. O valor aumenta porque você aumentou a quantidade de ramais. Isso. Né? Porque a cobrança é por usuário, mas não que o valor do usuário vá mudar. Entendi. Né? Então, Perfeito. o valor do usuário é sempre o mesmo durante todo o período do contrato. Então, essa clareza no contrato e nas informações faz com que a gente ganhe muita credibilidade no mercado para os nossos clientes, porque nesse mercado é muito difícil as empresas fazerem negócio dessa maneira. E sobre planos futuros? Eu sei que vocês já atingiram essa marca de 10 anos aí. E o que esperar para os próximos 10 anos? Como é que vocês estão aí se projetando? Então, o objetivo da Bridge é continuar trabalhando com excelência, tendo uma equipe técnica treinada, profissionais adequados e treinados para entregar o melhor serviço para o cliente. E se caso nesse meio, tiver novas necessidades dos nossos clientes, nós implementaremos novos produtos no nosso portfólio. Por quê? O nosso objetivo é entregar a melhor solução para o nosso cliente e continuar se especializando, continuar buscando novidade, participando de feiras internacionais, que isso é muito importante. Né? Então, o que está acontecendo no mercado lá fora, o que tem de novidade, o que a gente pode trazer de novidade para o nosso cliente. Papo excelente, papo muito bom. Quero agradecer demais, viu, Fabrício, a tua presença, a participação aqui. E fica à vontade para deixar suas considerações finais para quem está nos assistindo. De repente a pessoa se interessou e está assistindo, está conhecendo essa empresa hoje pela primeira vez. Fica à vontade. Agora, o microfone é seu. Obrigado, Thiago. Agradecer você também, o Grupo Convenção. Muito Boa. Bom esse sabor aqui, ó. Adorei, não tinha provado ainda. Excelente refrigerante. Deixar claro para os clientes que hoje toda e qualquer empresa tem uma necessidade de melhorar o seu atendimento. Né? Então, a Bridge consegue fazer com que o seu atendimento da sua empresa seja de maneira adequada. Seja ele por telefone, seja ele por WhatsApp, seja ele pelas redes sociais. Que as empresas tenham efetivamente um carinho adequado pelo atendimento para os seus clientes e entender que efetivamente o atendimento vai aumentar o faturamento da sua empresa. Né? Porque se você não atende aquele cliente, alguém vai atender.
e esse alguém pode ser o seu concorrente. Tá? Então não adianta chegar no final do dia e falar, não consegui atender um, não consegui atender outro. Mas você estava disponível para fazer o atendimento? Esse é o ponto principal. Então, todo mundo precisa de um atendimento, seja ele telefônico, ou seja ele por WhatsApp, e a Bridge está preparada para atender a sua empresa em qualquer forma de atendimento. São várias soluções à disposição aí. A Bridge, entra em contato, conheça um pouco mais. Fabrício, obrigado pela presença, por compartilhar um pouco da sua bonita trajetória como empreendedor e com todas essas soluções. E por passar pelo menos uma hora aqui junto com a gente, dando detalhes a respeito dessas soluções. Sucesso cada vez mais, viu? Muito obrigado, Thiago, para você também. É isso aí. Gostou Valeu. dessa nossa conversa? Então, aproveita, compartilha o link desse vídeo aí com seus contatos no WhatsApp, manda para os grupos em que você participa e que, de fato, essa audiência cresça ainda mais, esse vídeo vá mais longe e com tantos insights valiosos aí que, de alguma forma ou de outra, vai ajudar tantos outros empresários nesse nosso Brasil. Muito obrigado a você pela grande audiência. Se ainda não, deixa o like, coloca o dedinho lá, vamos lá, se inscreva no nosso canal, já ultrapassamos a marca de 140 mil inscritos, uma grande audiência, a gente está muito contente. Você que de repente está assistindo hoje pela primeira vez, seja mais do que bem-vindo, passe a consumir, passe a assistir esses conteúdos disponíveis aqui no canal no YouTube, no Spotify e na Apple Music. Muito obrigado também ao Grupo Convenção, empresa parceira que nos ajuda a dar voz aos empreendedores, e sempre que você for brindar, tenha na sua mão aí, tenha à sua mesa os produtos do Grupo Convenção, tá certo? Grande abraço e até o próximo episódio.